Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula. Dessa vez falar sobre metodologias ativas na EAD. Será que dá para você trabalhar com metodologias ativas também na educação à distância? Se você está com essa dúvida, vem comigo. Vamos lá. Bom, vocês sabem, sempre gosto de trazer uma citação. Dessa vez trago meu xará famoso, o Jean Piaget, que ele fala o seguinte: o ser humano é ativo na construção do seu conhecimento e não uma massa disforme a ser moldada pelo professor. Para mim, essa frase já sintetiza aí toda a nossa explanação da aula de hoje sobre metodologias ativas, né? Porque a gente tem que ter em mente a concepção de que o nosso aluno ele deve ser ativo no processo de aprendizagem, né? Ele não é simplesmente uma massa que a gente vai moldar e vai fazer com que a gente deixe do jeito que a gente quiser, não. Enquanto educadores, enquanto professores, nós temos que promover ações estratégias para que o nosso aluno ele seja o ator do seu processo de ensino-aprendizagem. Né? O professor deve atuar, né, cada vez mais como um mediador pedagógico, né? Não aquela pessoa que é o dono do conhecimento que vai transmitir para os alunos, mas aquela pessoa que sabe as estratégias, a melhor forma de como aquele aluno pode construir o seu próprio aprendizado. Então, aí está uma citação que eu acho que é fantástica. E já respondendo a pergunta, né? Sim, dá para se trabalhar com metodologias ativas na educação à distância, a gente vai ver como. Bom, primeiramente, né, conceituar então o que são as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas podem ser compreendidas como mecanismos pedagógicos que enfocam o processo de ensino-aprendizagem no estudante, né? Então a gente sai daquela visão do ensino centrado no professor, que o professor tem o conhecimento que vai apenas transmitir para o aluno como mero receptor, e muda o foco, né, do processo de aprendizagem para o estudante, ou seja, o estudante ele é capaz, ele tem autonomia, né, de construir o seu próprio conhecimento. E como é que isso acontece? Né? Para tal, as metodologias ativas elas estimulam o aprendiz a desenvolver o processo de descoberta, pesquisa e solução de problemas. Então, as metodologias ativas elas focam em promover, né, em criar estratégias, em criar mecanismos para que os alunos possam pesquisar, descobrir e construir as soluções para os problemas que são propostos, daí os desafios que são propostos. É importante destacar que as metodologias ativas diferem do modelo tradicional de ensino focado no docente como dono do conhecimento, né, aquilo que eu já falei, e como mero transmissor de informação para os alunos. Bom, a caracterização das metodologias, então, como ativas, né, está relacionada ao estímulo e ao envolvimento e engajamento dos estudantes em ações práticas, né, que visem torná-los atores principais do processo da própria aprendizagem. Então, desta forma, as metodologias ativas buscam o desenvolvimento de cenários de aprendizagem no quais os estudantes possam pensar criticamente e desenvolver habilidades de comunicação, interação e relacionamento interpessoal. Então, ou seja, mais uma vez reforçando, né, aquilo que eu já tinha falado, já tinha comentado antes, que as metodologias ativas, elas buscam fazer com que o estudante ele seja um ator do seu processo de aprendizagem. Elas buscam estimular que ele participe, que ele pesquise, que ele interaja. Né? Um exemplo bem prático seria o seguinte: ao invés de eu dar a resposta pronta, eu peço para o aluno, ó, investigue isso daí. E ele vai pesquisar e ele vai lá e descobre, né, então, aquele conhecimento, aquela informação. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui do carro, né? Porque metodologias ativas elas se baseiam na ideia de que você aprende fazendo, né? E não simplesmente reproduzindo. Da mesma forma como a gente aprende a dirigir, né? Ninguém aprende a dirigir aqui lendo manual, né? Pelo menos eu acredito que ninguém aprendeu a dirigir assim, né? Você aprende a dirigir dirigindo, né? Entra no carro e agora, ó, vamos, pisa aí na embreagem, passa a marcha, né? Solta o acelerador, pisa no acelerador devagarzinho, vai soltando a embreagem. E aí na prática é que você vai construindo aprendizado. Então, as metodologias ativas elas funcionam dessa forma, né? Você aprende fazendo, aprende na prática. E aí nós podemos afirmar, né? Falando agora especificamente da educação à distância, nós podemos afirmar que a AD sempre esteve relacionada à aprendizagem ativa, uma vez que desde os primórdios, né, esta modalidade de ensino pressupunha que o estudante deveria aprender na prática, né, com a leitura de texto e imagens que eram fornecidos, né. Desde a sua concepção na educação à distância, o estudante ele era estimulado a aprender, né. Ele não simplesmente recebia conteúdo e informação, não, o estudante ele tinha que pesquisar, tinha que ler, tinha que estudar para poder aprender. Então a gente pode dizer que a educação à distância, ela desde da sua concepção, né,
ela tinha esse princípio de que o estudante ele aprendia, né, de forma autônoma. E aí, de modo geral, né, o que é que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente pode fazer para aplicar as metodologias ativas na educação à distância? Bom, de um modo geral, as regras aplicadas na educação presencial, né, com metodologias ativas, valem para a educação à distância. O importante, né, aí é que haja interesse por parte dos professores e das instituições na aplicação dessas metodologias, né? Que haja também profissionais preparados, né, capacitados e objetivos e avaliações definidos. Então, né, não existe uma receita de bolo dizendo assim, na educação à distância agora eu tenho que fazer isso, isso e isso. Basicamente, a metodologia ela não muda. A forma de aplicar é que vai ser diferente, né, considerando ambos os contextos, presencial ou à distância. Só que o mais importante nisso é que a instituição e os professores estejam preparados para se trabalhar com metodologias ativas na EAD, da mesma forma que se trabalha na educação presencial. Então, não adianta você dizer que vai aplicar metodologias ativas na educação à distância se a tua instituição não fomenta isso, né, não dá suporte para isso. E aí, quando você fala em metodologias ativas, existem diversas, né, possibilidades de trabalhar com metodologias ativas. Você tem a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em jogos, em games, a aprendizagem entre pares, né, instrução por pares, a gamificação, sala de aula invertida e muitas outras estratégias, né, que podem ser utilizadas como metodologias ativas. Aqui eu não vou me aprofundar em todas elas, né? Mas vale a pena aí vocês pesquisarem, né? E aí eu deixo a dica, né? Já utilizando um pouquinho de metodologias ativas, deixo a dica aí para vocês pesquisarem e se aprofundarem em cada uma dessas temáticas. E também existem outros procedimentos, né, que, embora não sejam considerados metodologias, podem ser considerados como métodos, né, estratégias ativas, como, por exemplo, organização de seminários, oficina de trabalho em grupo, debate e relato de experiência, mesa redonda, exposições dialogadas e leitura comentada são estratégias que visam fomentar justamente isso, né, a participação e a construção própria do conhecimento, né, dando palco principal para o estudante na construção do seu processo de ensino-aprendizagem. Finalizando essa aula, uma aula bem curtinha, né? Apenas para dar alguns conceitos, algumas ideias, algumas estratégias aí de como aplicar a educação à distância, de como aplicar metodologias ativas, né, na educação à distância. Eu deixei aí como material complementar dessa aula os slides dessa aula, um vídeo sobre gamificação na educação. Gosto bastante de trabalhar com gamificação, então fica a dica aí para quem quiser aprofundar um pouquinho mais esse vídeo. E um artigo, né, porque eu baseei essa aula também, como aplicar a aprendizagem ativa na educação à distância. E aí eu deixo o link nas referências. Então, aí as referências dessa aula, espero que tenham gostado. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.